Bom dia, hoje é dia 16 de novembro de 24, né? Hoje minha mãe estaria fazendo 91 anos, tá? Se estivesse aqui com a gente. Então fica essa aula em homenagem a ela, tá? E a aula que a gente vai ver hoje é sobre sistemas de amortização. Sistemas de amortização. A sistema de amortização, pessoal, no livro ali, no capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 9, tá? Capítulo 9, sistemas de amortização, ok? Então vamos começando, tá? Para que servem os sistemas de amortização, tá? O sistema de amortização nada mais é do que um sistema utilizado, tá? Para amortização de pagamentos. O que é amortização? Alguém sabe me responder o que é amortização? Alguém aqui? Nossa, não faço ideia. Amortizar é o seguinte, Franciele, tu imagina o seguinte, tu tem uma dívida de R$1.000, tá? E tu não consegue pagar esses R$1.000, todo o valor, ok? De uma vez só. Aí, aos poucos, tu vai pagando. Vamos supor assim, ó, tu negocia com a pessoa que é credora da tua dívida e diz o seguinte, olha, eu vou pagar em 5 vezes, tá? Vou amortizar a dívida em 5 vezes. Ou seja, 200 por mês, por exemplo. Tu está amortizando a dívida, né? Tu está amortizando o principal. Entendeu? Amortizar é pagar parcelas das dívidas. Amortizar nada mais é do que diminuir o valor do principal da dívida. Tá bem? Ok. Tá? Existem vários tipos de amortização, tá? Que vocês estão vendo aqui no quadro, tá? Então, aqui eu estou pegando o exemplo aqui do livro, tá? Peguei exatamente o mesmo exemplo do livro, do capítulo 9, né? Que eu falei, né? Confirmar aqui, acho que é capítulo 9. Sim, é capítulo 9. Capítulo 9. E qual é o título do capítulo 9? Sistemas de amortização. Tá? Ou sistemas equivalentes de empréstimo, tá? Então, basicamente, é isso que a gente vai ver hoje. Bem simples, a matéria é muito tranquila, vai cair uma questão na prova, provavelmente, e é questão para não errar, tá? Então, vamos lá. O que diz o exemplo do livro lá? O exemplo do livro diz o seguinte, olha, seja um financiamento de R$800 a 10% em 4 anos. Desenvolver um plano financeiro para cada sistema. Estão enxergando ali ou não? Sim. Então, vamos lá. O primeiro sistema está aqui, está em verde. O que é o primeiro sistema? Pegue a calculadora, se vocês tiverem, né? Se tiverem o seu computador, para vocês entenderem melhor. É bem tranquilo isso. Então, o primeiro sistema de amortização é pagamento lá no final, tá? No primeiro sistema de amortização, tanto o pagamento, preste atenção no que o professor está dizendo, tanto o pagamento quanto os juros de cada ano é pago lá no final. Então, a tua dívida é R$800. Tudo bem? Tá aqui, ó. Vou botar aqui para vocês. Dá para enxergar isso aqui? Em amarelo? Sim. Quanto é que é 10% de 800? R$80. R$80. O que está escrito aqui em cima? Juros aplicados. Tudo bem até aqui? Então, no final do primeiro ano, tu vai pagar quanto de juros? Se os juros é 10% ao ano? R$80, não? R$80. Qual é a tua dívida no final do primeiro ano? 880. 880. Aí tu vai para o início do segundo ano. No início do segundo ano, tu vai com 880. Concordam? Sim. Aí, sobre esse 880, tu vai pagar juros. Quanto é que é 10% de 880? Multipliquem 880 vezes 0,1. 88. 88. Então, quanto é que vai ser tua dívida no final do segundo ano?
Vai ser os 880 que tu tinha mais 88. 968. 968. Tá? Aí continuamos. Começa o início do terceiro ano com uma dívida de 968. Tu vai pagar juros sobre essa dívida, concordam? Sim. Sim. Tá? Sim. Qual é o juro de 10% sobre 968? 96,80. Qual é o saldo no final do terceiro ano? 1064,80. É a tua dívida. Observa que tu não está pagando nada. Tu não está pagando nem o principal, nem os juros. Concordam? Sim. Sim. E, ó, como é o nome, ó? Pagamento no final. Pagamento No final do. Tudo no final. Tanto o principal quanto juros. Agora, início do quarto ano. Qual é a tua dívida? 1064,80. 64. Qual é os juros aplicados sobre 1064? 106,48. 48. Qual é a dívida total no final do quarto ano? 1.171,28. Perfeito. Ó, tu vai ter que pagar isso no final do quarto ano. Estão enxergando? Sim. Só que o Sim. principal qual é? Quanto é que é o principal? Qual é quando tu contraiu? 800. 800. A diferença é o quê? Os juros. 371 É os juros. com Então, tu 28. vai pagar 800 mais 371,28. No final das contas, tu vai pagar quanto? 1.171. Entenderam ou não? Sim. Sim. Então, o que é? É pagamento no final. Tu vai acumulando tua dívida. Tanto tu não paga nada do principal, e nada dos juros. Aí chega no final do quarto ano, o teu principal continua o mesmo. Concordam ou não? 800. Sim. Mas o teu Sim. juro, total do juro, quanto é que é? 371,28. 371,28. Tá claro? Sim. Sim. Querem fazer mais um desse? Eu quero. Vamos lá. Aqui, mesma coisa, só que agora 10%, tá? Podia mudar o juro, mas é para facilitar o raciocínio, tá? Botei 10% para facilitar o raciocínio. Qual é a dívida agora? 15 mil. 15 mil. No primeiro ano. Quanto é que tu aplicou? Qual é o juro de 10%? 10% de 15 mil dá quanto? Dá 1.500. 1.500. Então, no final do primeiro ano, Vai ter uma dívida de 16.500. de 16.500. Tá? Início do segundo ano, 16.500. Sobre essa dívida, vai aplicar Vai ficar juros. 10%. 1.650. Então, quanto é que fica a dívida? 18.150. 18.150. Final do segundo ano, 18.150. Aí começa o terceiro ano. Quanto é que tu vai pagar de juros? 1.815. Total da tua dívida, 18.150 mais 1.815. Dá quanto? 19.965. Então, no final do terceiro ano, tu já vai ter uma dívida de 19.965. Início do quarto ano. Vai pagar juros, né? Ao longo do quarto ano. Concordam ou não? Sim. 10% sobre a tua dívida. Qual é a tua dívida agora? 19.965. 10% sobre 19.965. Dá 21.961,50. 21.961. Moral da história? Total da tua dívida no final do período, total de pagamentos? 21.961,50. Sendo que 15 mil é pagamento do... Juros. Não. 15 mil é É pagamento o principal, não? do principal. É principal. E 6.961,50 é pagamento do Juros. juros. Tá claro? Sim. Sim. Ou não? Ótimo. Entenderam, então, o pagamento no final? Difícil? Não, né? Não. Não. Não, nada difícil. Ok.
Vamos lá. Agora é o seguinte. Então, o primeiro verdinho aqui matou. Vamos para o segundo aqui do rosinho, que é o pagamento periódico de juros. Tá? O que é o pagamento periódico de juros? Os juros são pagos a cada período e o principal é pago no final. Ou seja, o principal continua sendo pago no final, mas todo final de ano eu pago juros. Entenderam ou não? Sim. Sim. Sim? Tá claro? Então vamos Sim. lá para o exemplo do livro. Vamos por exemplo do livro. Agora é o rosinho. No exemplo do livro, o que nós tínhamos? Era R$800, 10%, não é isso? Sim. Vamos lá. Primeiro ano. Minha dívida começa com 900. Quanto é que eu vou pagar de juros? 10%? 80. Final do primeiro ano, minha dívida está quanto? 880. Só que agora eu vou pagar os juros a cada final do ano. Ó, eu vou pagar os juros. Então, quanto é que é o total de pagamentos? Isso é 80. Continua sendo, é 80, entenderam? Então, Uhum. eu no final do primeiro ano eu tenho que pagar 880, mas eu não vou pagar o principal. Eu só vou pagar os juros. Moral da história, a minha dívida continua com 800. Entenderam ou não? Sim. Sim. Aí, ó, 800 de novo. Quanto é que eu vou pagar de juros sobre 800? 80. Quanto é que é a minha dívida no final do segundo ano? É 880. 880. Eu vou pagar apenas os juros. Quanto é que é juro? Quanto é que eu 80. paguei? 80. Vai sobrar quanto de dívida? Vai sobrar 800. 800. Tá claro? Final, início do terceiro ano. Continuo com a dívida de 800. 10% de 800. 80. Saldo que eu tenho que pagar no final do terceiro ano. 880. 880. Eu vou pagar apenas 80. juros. O principal, ó, total de pagamentos, só os juros. Saldo, 800. dívida que eu continuo, 800. Tá bem? Tranquilo. Tá. Início do quarto ano, minha dívida é 800. Continuo pagando juros. 10% sobre 800. 80. 80. Saldo que eu tenho que pagar, 880. 880. É tudo que eu tenho que pagar. Só que agora chegou o final, né? Eu vou pagar os 80 de juros, mais o Principal. Então, o total que eu pago no final do quarto ano, 880. 880. Entenderam ou não? Sim. Sim. Tá, eu pergunto, quem é que pagou mais? O primeiro sistema, qual valor a gente desembolsa mais? O que a gente gasta mais dinheiro, no primeiro sistema ou no segundo? No primeiro. Quanto é que a gente gastou no primeiro? 1.171 com 28. 1171 com E no 28. segundo? 1120. Mas por que paga mais no primeiro? É porque os juros são sobre a dívida, né? É juro sobre juro, né? Entendeu? É juro não. composto, né, professor? Aqui é juro sobre juro. No primeiro é juro sobre juro. No segundo, não. No segundo, tu não paga o principal. Mas pelo menos o juro tu abate. Todo ano. Todo ano. Entenderam? Sim. Ficou claro? Querem fazer mais um desse? Sim. Pode ser. Sim. Vamos lá. Ó, agora 15 mil. Quem é que faz para mim, para que eu não precise ficar gritando o tempo inteiro?
15 mil. Posso fazer, professor. Pode ir lá. 15 mil. É Juros? o saldo inicial, né? Isso. Tá, e depois os juros, sobre o período, seria de 10%, ficaria 1.500. Perfeito. Aí o saldo desse primeiro ano ficaria em 16.500. Só que tu só vai pagar Os primeiros 1.500. não é os primeiros, tu só vai pagar Os juros. Os juros. 1.500. a tua dívida continua em 15, Continua em 15 mil. aí vai para o segundo ano. Tá. Sobre aqueles 15 mil, tu paga o quê? Pago 1.500. Ou seja, tu paga os juros. O saldo Isso, no paga. final, a dívida que tu tem no final do segundo ano, o que tu vai 16.500. pagar desses 16.500? 1.500. Que é os juros. Sim. Tua dívida continua 15 mil. início do terceiro ano, 15 mil. Isso. No terceiro ano, quanto é que vai dar de juros? Vai dar 1.500. Ao Novamente. final deste ano, 16.500. 16.500. É a dívida. Tá. Total de pagamentos? No final do terceiro 1.500. ano? 1.500. Tua dívida continua? 15 mil. Vamos para o quarto ano. Inicia o quarto ano com 15 mil. Tu vai pagar 15 juros. mil. Quanto de juros? 10%. 1.500 de juros. Tua dívida no final do quarto ano é 16.500. Só que agora tu tem que Eu tenho quitar que a pagar dívida. os 16 e mais os juros. Tu vai pagar o principal. Não é os 16. Tu vai pagar os 15, que é o principal. Tu vai pagar os Isso. 15, que é o principal, mais Mais os juros, 1.500. 1.500 de juros. No primeiro exemplo, qual foi o total de pagamento de juros? Era 80 anual e deu 880. Não, Né? nesse exemplo aqui, no pagamento, né, olhando para o verde aqui, qual Ah, é tá. o total de pagamento de juros? Ficou 21.961 Não. com... Qual é o total de pagamento de juros? No primeiro exemplo, pagamento no final? Ficaria 19? Não, 21, não é? Não. Total de pagamento de juros no pagamento no final, no verde. É só olhar a tabela ali. 6.961,50. 6.961,50. Qual é o total de pagamento de juros no segundo sistema de pagamento, no Tá, segundo 6 mil. sistema de amortização? Hã? 6 mil. Pagou mais no primeiro ou no primeiro? No primeiro ou no segundo sistema? Paguei mais no primeiro. Por quê? Porque incidiu juros sobre juros. Sobre juros. No segundo, apenas incidiu juros sempre sobre o Principal. Tá claro? Sim. Tá. Podemos ir para o terceiro? Sim. Sim. Então, vamos lá. O terceiro, o que é? É o sistema Price, tá? Que é também chamado de sistema francês. O que tu vai... o que está escrito aqui? Ó? As prestações são calculadas pela anuidade constante postecipada. Tá? As prestações são calculadas pelas anuidades constante postecipada. Onde é que estão as prestações? Estão aqui, ó. Estão no amarelinho aqui, ó. Olhem aqui, prestem atenção. Então, o que tu vai fazer? A primeira coisa, quando tiver o sistema Price ou o sistema francês, tu vai calcular, tem a fórmula, a gente já estudou, a prestações pela anuidade constante postecipada. Tá aqui, ó, o professor fez, ó. A gente vai pegar aquela fórmula, né? Lá do capítulo da anuidades, vamos pegar a fórmula do capítulo da anuidades e aplicar o principal, ó. Olhem para a página, se vocês tiverem condições, estou aqui com o livro, tá? Estou lá no capítulo 7, anuidades postecipadas, tá? Anuidades. Qual página, Sora? Estou chegando lá, só um pouquinho. Anuidades postecipadas, capítulo 7, eu vou lá. Unidades postecipadas, só um momentinho. Estou na página 58.
tá? Fórmula... Não, peraí. Só um pouquinho. Vou botar direitinho aqui para vocês. Tá, tô na página... É postecipada aqui? Tô na página 54 e 55. 54 e 55, tá? Que fala sobre o cálculo da prestação em função do principal. Nós temos o principal aqui ou não? Nesse exercício? Sim. Qual é o principal? 800. 800. Alguém pode tirar foto da fórmula? Essa tela? Ou Da fórmula. Só da fórmula, na página 55. Tá bem lá em cima. Página 55 lá. E tem 3 equaçõezinhas até 7.4. E colocar no grupo do WhatsApp. Dá para... Fica ali, ó, R igual a P, I, 1 mais I na N, 1 mais I na N, menos 1. Já estou mandando aqui, senhor, no grupo. Viu ali? Página 55 tem ali a fórmula. Nós vamos aplicar essa fórmula, tá? Nós vamos aplicar essa fórmula, que é a fórmula da prestação. Ó, tá aqui em roxo, ó. Roxo. Prestações postecipadas. Eu apliquei a fórmula, só que eu fiz passo a passo. Tá? Aí calculei o valor da prestação a partir do principal, a partir do período, que é 4 anos, a partir da taxa de juros, que é 10%. Fiz o cálculo dessa fórmula, 7.4 ali, e cheguei que resultado, pessoal? Qual é o valor da prestação com base num principal igual a 800, num período igual a 4 anos, numa taxa de juros de 10%. Qual é o valor de cada prestação a ser amortizada? 252,38? Exatamente. Está aqui, ó. Aqui, ó. Tô em amarelinho aqui para mostrar para vocês. Ó. A fórmula é essa aqui, para quem não estão enxergando aqui na tela. Eu coloquei lá no grupo, senhor. Mas estão enxergando aqui na tela? Daí não. Não? E agora? Agora sim. Agora sim? Dá para enxergar aqui, ó? Sim. Dá para enxergar que Sim. é página 55? Sim. Tá, é essa fórmula aqui. Para o quê? Para o price, para o sistema francês, onde as prestações são calculadas pela constante postecipada. Onde é que está o cálculo? Está aqui, ó. Onde é que saiu esse 252,38? Saiu do cálculo. Entendido ou não? Sim. Tá, então vamos lá. Cheguei às prestações. Quanto é que é o total de prestações que eu vou ter que pagar? Qual é o total? 1.009 com... 1.009,51. Então vamos lá, vamos começar. Calculei. A primeira coisa quando eu fizer o price, qual é? É calcular as prestações. Prestações. Primeira coisa quando eu calcular o sistema francês, também chamado de price, é calcular as prestações. Pelo quê? Pela anuidade constante postecipada. Tá aqui, ó. Só ler aqui, ó. Tá bem? Então vamos lá. Primeiro ano, qual é o valor da minha dívida, do principal? 800. Quanto é que dá 10% de 800? 80. Quanto que eu vou ter que pagar? Qual é a minha dívida total no final do primeiro ano? 880. 880. Tá? Opa! Desses 880, eu vou pagar 252,38. Vamos lá. Desses 880, eu vou pagar 252,38. Tá? Entenderam ou não? Desses 880 no primeiro ano, Sim. eu vou pagar 252,38. Ou seja, eu vou pagar 80 de juros, mais a diferença
que é a amortização. Amortização. Vamos de novo. Eu tenho uma dívida no final do primeiro ano de quanto? 880. 880. O que eu vou pagar? 252 com 38. Como é que eu calculei esses 252 com 38? Aqui embaixo, ó, nas prestações participadas. Estão vendo aqui o amarelinho no final aqui? Sim. Aí bota aqui. Opa, é isso que eu vou pagar todo ano. Tá? Pelo sistema Price, eu sempre vou pagar um valor constante de prestação. Eu sempre vou pagar um valor constante de prestação. A minha dívida no final do primeiro ano é 880. Eu vou pagar 252 com 38, ou seja, eu vou pagar 80 de juros e a diferença entre 252 e 38 e 80 vai dar quanto? 172 com 38. Isso aí é o quê? É redução do principal. É a redução do principal. Puxa, então, qual era a minha dívida no final qual era o meu saldo após juros antes do pagamento no final do primeiro ano? Qual era o saldo após juros antes do final do primeiro ano? Oi? 627 com... Não, qual era o meu 880. saldo a pagar no final do primeiro ano? 880. Eu paguei 880. quanto? Pagou 252 com 38. Sobrou quanto de dívida? Sobrou 627 com 627 com 62. Ó, sobre essa dívida vai incidir os juros do segundo ano. Juros do segundo ano, quanto é que é? Vai dar 62 com 76. Ou seja, qual é o que eu tenho que pagar no final do segundo ano? 690 com 39. Quanto é que eu vou pagar? 252 com 38. Ou seja, eu vou pagar os juros. Quanto é que é os juros do segundo ano? 62 com 76. E a diferença, o que é? 189 com 61. 189. O que é? É a diminuição do valor do Principal. principal. Como é que fica a minha dívida no final do segundo ano? Fica 690 com 39 menos 252 com 38. Ou seja, minha dívida fica quanto? 438 com 1. Okay. Aí vou lá para o terceiro ano. 438 com 01. Sobre essa dívida, eu vou pagar o que no terceiro ano primeiro? 43 com 80. O que é isso? Os juros? Qual é o total que eu tenho que pagar? Qual é o total de dívida no final do terceiro ano? 471 com 81. Quanto é que efetivamente eu vou pagar desse valor total? 252 com 38. Sendo que desse valor, desses 252 com 38, quanto é que é de juros? 43 com 80. E quanto é que é de amortizações? 208 com 58. Moral da história. Quanto é que fica a minha dívida no final do terceiro ano? 229 com 43. Como é que eu cheguei a esses 229,43? Faz a diferença, não, senhor? É o 400, é o que eu tinha a pagar, 481,81 menos 252 com 38, que é o juros. não, que é o valor. Juros não, desculpa, o valor da prestação. Da prestação, o valor que eu amortizo. Fui com 229 com 43. Apliquei juros. Quanto é que deu? 22 com 94. 22 com 94. Total de dívida a pagar? 252 com 38. Opa, olhem só agora. Vou quitar, não vou quitar? Sim. Quanto é que eu vou pagar de juros agora, então, no quarto ano? 22 com 94. E a diferença entre 252 e 38 e 22 e 94? 229 com 43. Ou seja, eu vou pagar o resto da minha dívida. Eu vou zerar a minha dívida. Observem aqui, ó. Eu paguei todo o meu principal. Aqui
em azul. Ó. Estão enxergando? Paguei todo o Sim. meu Sim. principal. E também paguei juros. Só que eu amortizei ano após ano. Eu pergunto, eu paguei mais juros ou menos juros que os outros? Pagou menos. Por quê? Porque todo ano eu amortizei um pouco a dívida. Todo ano eu amortizei um pouco a dívida. Por isso que eu paguei menos juros. É mais complicado esse? É, né? Um pouquinho mais complicado, concordam? Um pouquinho. Aham, concordo. Querem fazer mais um? Pode Desse? ser. Sim. Vamos lá. Então vamos para o polígrafo. Novo exercício. Mesma coisa. Só que agora, qual é o valor da dívida? 15 mil. 15 mil. Primeira coisa. Opa, sistema Price, sistema francês. A primeira coisa que eu tenho que fazer? Hein? Calcular o valor da prestação. Eu tenho o principal? Sim. Quanto? Sim, Tem 15 mil. 15 mil. Eu tenho juros? Sim. Eu tenho prazo? Sim. Eu posso calcular o principal? Quanto é que deu? 4.732 com 6. Exatamente. Quem é que me ajuda a fazer esse agora? Vamos fazer um a um esse aqui. Price. Início da dívida? Iniciei com 15 mil. Perfeito. Quanto é que eu vou pagar de juros sobre esses 15 mil? Juros vai ser 1.500. 1.500. Tá. Ok, 1.500. Qual é o meu total de dívida no final do primeiro ano? 16.500. Quanto é que eu vou pagar do total dessa dívida? 4.732,6. Que é o valor da Da prestação. prestação. Ok. Desses 432,06, quanto é que eu vou pagar de juros? 1.500. A diferença, o que é? Vai ser 3.232 com 6. O que é isso? É o abatimento da dívida. O abatimento da dívida. Então, quanto é que fica a dívida no final do primeiro ano? 11.767,94. Como é que a gente chega a esse valor? Quanto é que eu tinha a pagar no final do primeiro ano? No final do primeiro ano, Quanto que eu teria que pagar no final do primeiro ano? Para quitar tudo? 11.767. Quanto é que eu teria que pagar no final do primeiro ano para quitar toda a minha dívida? 16.500? 16.500. Quanto é que eu paguei? 4.732. 1,06. Sobrou quanto de dívida ainda? 3.200. Não. Sobrou Sobrou 11.767,94. 16.500 menos 4.732 com 0,6 vai dar 11.764,94. Comecei o segundo ano. O que eu vou ter sobre essa dívida do segundo ano? Primeira coisa. Vai ter os juros aplicados. Juros. Total de dívida a pagar no segundo ano. 12.944,73. Dessa dívida, quanto que eu vou pagar? 4.732,6. Desses 4.732,06, o que é juros? O que eu vou pagar de juros? É o 1.176,79. E a diferença, o que é? 3.545. O que é? É o pagamento, abatimento do principal. É a amortização do Principal. Então, como é que eu chego a esses 8.212 com 67? Fazer a diferença Entre? Seria do principal do segundo ano menos a... Não, seria da prestação. dívida total. Qual é a dívida total no final do segundo ano? Antes de pagar. 12.944,73. Perfeito. E eu paguei quanto? 4.732,6. Sobrou quanto de dívida?
8.212,67. Começa o início do terceiro ano. Início do terceiro ano começa com essa dívida. Quanto é que eu vou pagar de juros sobre essa dívida? 10%. Qual é o meu saldo devedor? Qual é o saldo que eu ainda tenho a pagar no final do terceiro ano? 9.033,94. Quanto que eu vou pagar efetivamente desses 9.033,94? 4.732,06. Sendo que desses 4.732,06, quanto é juros? 821,27. E o resto, o que é? É a amortização da dívida. É o pagamento, o abatimento do principal. Sobrou quanto de dívida? 4.301,87. Como é que eu cheguei a esses 4.301,87? Diminuiu os 4.732 do valor total a pagar, que era 9.033,94. Perfeito, ótimo, perfeito. Cheguei no início do terceiro ano com 4.301,87. Quanto é que eu vou pagar de juros? 10%. Total da minha dívida no final do quarto ano? 4.732,06. Total que eu vou pagar no final do quarto ano? 4.732,06. Zerar a dívida, não. Sim. Desses 4.732,06 que eu vou pagar da dívida, quanto que é de juros? 430,19. A diferença entre esses dois primeiros aqui vai ser o quê? O abatimento do principal. Abatimento do principal. Sobrou dívida? Não, agora zerou. Eu pergunto, quanto é que eu paguei de juros nesse sistema total de juros? 3.928 com... Quanto é que eu paguei de principal nesse sistema? 15 mil. 15 mil. Perfeito. No primeiro sistema, quanto é que eu paguei de juros? Pagou 6.961. Quanto é que eu paguei total de principal? 15 mil. Porque tu sempre vai pagar 15 mil de principal. Principal é principal, não vai mudar. Entenderam? Sim. O que vai Sim. pagar, o que está acontecendo? Dependendo do tipo de pagamento, eu vou pagar mais ou menos juros. Quanto mais eu amortizo no início, menos juros eu pago. Quanto mais eu demoro para amortizar os pagamentos, mais juros eu pago. Aqui, ó, no segundo aqui, pagamento periódico de juros, quanto é que eu paguei? O total de pagamento de juros? No rosa? 6 mil. 6 mil. O principal qual foi? 15 mil. 15. Qual foi o total de pagamento no primeiro sistema? 21.961,50. No segundo sistema? Foi 21 mil. E no terceiro, agora que a gente viu? 18. Tá diminuindo, né? Sim. Por quê? Porque eu estou amortizando, né? Eu estou amortizando, eu tô debitando a minha dívida ano a ano, né? Eu estou diminuindo ela ano a ano. Por quê? Ó, observem no primeiro, eu amortizava alguma coisa no primeiro sistema? Não. No segundo sistema, eu amortizava alguma coisa? Não. No terceiro, eu comecei a amortizar valores, ó. Aí eu pago menos juros. Toda vez que eu diminuo o principal, eu pago menos juros. É tipo o crédito, o juro do crédito rotativo. Quanto mais eu pago o principal, menos juros fica. Entenderam? Mas aqui, observe, por que aqui, ó, nesse verdinho, eu não paguei nada de amortização, concordam? No início, nos 3 primeiros anos. Sim. E no rosinho eu também não paguei. Por que eu paguei mais juros no verdinho que no rosinho? Porque no verde era juros sobre juros. E no rosinha, não. No verde eu não pagava nada. Terminava o primeiro ano eu não pagava, terminava o segundo ano eu não pagava nada, terminava o terceiro ano eu não pagava nada. E no rosinho?
Eu não pagava o principal, eu não amortizava o principal, mas eu pagava os... Juros. Entenderam? Sim, Mas observe o seguinte, quanto mais eu amortizo as minhas dívidas, menos juros eu pago. Tá claro ou não? Sim. sim. Vamos lá. Podemos continuar? Tem mais 2 só, tá? Então vamos lá para o azul agora. Não, azul não. O amarelo. Amarelo. Como é que a gente chama isso aqui? Amarelo. Amarelo ova, amarelo gemada, não é isso? Tudo bem até aqui? Sim, Esse é o chamado SAC. SAC por quê? Porque é o sistema de amortização constante. Sistema de amortização constante. O que é o sistema de amortização constante? Como é que eu calculo esse sistema? É simplesmente eu faço a divisão do valor pelo número de prestações. Ó, qual é a minha dívida? Qual é o meu principal? Começa ali em 800. Quantos anos eu tenho? 4. 4. Então, quanto que eu vou pagar se é constante de amortização? Pagar 200. Todo ano. Entenderam ou não? Sim. Fácil ou não? Não é difícil isso aqui, né? Estão enxergando verde aqui? A minha dívida não é 800? Então, a primeira coisa que eu vou fazer no saque, qual é? No sistema de amortização constante, é vir nessa coluna e pagar e dividir a dívida por 4. Se fosse 3 anos, seria 3 anos. Se fosse 2 anos, seria 2 anos. Aqui é 800 dividido por 4. Quanto é que eu vou amortizar cada ano? 200. 200. Mas também vou pagar os juros. Eu vou amortizar 200 e vou pagar o juro todo ano. Vamos lá. Começamos aqui. Quem é que lê para nós? Qual é a minha dívida no início do primeiro ano? 800. Qual é o juro que eu vou pagar? No final, ao longo do primeiro ano? 80, né? Vamos lá. Qual é o saldo devedor no final do primeiro ano? 880. Quanto é que eu vou pagar desse saldo devedor de amortização? 200. Quanto é que eu vou pagar de juros desse saldo devedor? 80. Qual é o total de pagamentos que eu vou ter? 280. Ou seja, qual vai ser a minha dívida no final do primeiro ano? 600. Como é que eu cheguei a 600? Qual é Diminuindo os 880 que eu tinha para pagar, menos os 280 que eu paguei. que efetivamente eu vou pagar? Sendo que desses 280 que eu vou pagar, quanto que será de amortização 200. e de juros? 80. No início do segundo ano, qual é o meu saldo devedor? Os 600. Quanto é que eu vou aplicar sobre esses 600? 0,1, né? Que é o juros. 10%, né? 10% Isso. sobre 600 dá quanto? 60. Qual é a minha dívida no final do segundo ano? 660. Quanto é que eu vou pagar de amortização de abatimento do principal? 200. Quanto é que eu vou pagar de juros no segundo ano? 60. 60. Qual é o total? Qual o valor total que eu vou pagar no final do segundo ano? 260. 260. Quanto é que vai sobrar de dívida? 400. Como é que eu cheguei a esses 400? Diminuindo os 660 menos os 260. Vamos lá. Agora, minha dívida no início do terceiro ano, quanto é que é? 400. 10% sobre 400. Dá 40. Saldo devedor no final do terceiro ano. 440. Amortizo quanto no final do terceiro ano? 240. Pago quanto de juros? Total de pagamento no final do terceiro ano. 240. Dívida, que ainda tem. R$ 200.
Vou por 200. 200 eu tenho aqui. 10% de 200, quanto é que é? 20. Total de dívida no final do quarto ano. 220. Quanto é que eu vou amortizar? 200. Quanto é que eu vou pagar de juros? 20. Total que eu pago no final do quarto ano. 220. Zerei a dívida? Zerou. Entendido ou não? Difícil esse aqui? O que acharam? Difícil esse? Não. Mais fácil do que o anterior. Que o anterior também não é difícil, é só que o anterior tu vai ter que calcular aqui, ó. Vai calcular o valor da prestação só. Mas é um pouquinho mais difícil, mas não tem nada difícil. Vamos lá, polígrafo antigo. Quero fechar em 1 hora. Mesma coisa aqui, quem é que lê para nós aí? Rapidinho, quem é que lê? Sistema de amortização constante. Começa a dívida com quanto? Aliás, antes de começar a fazer, a primeira coisa que eu tenho que fazer, quando eu tenho saque, que a primeira coisa que eu Dividir tenho que os 15 pelo período, o principal pelo período. nesse caso, qual é o período? 4 anos. 4 anos. Tá. Eu vou, depois de terminar a aula, eu vou dar um exercício para vocês fazerem, tá? Ok. Tá? Já tá Aí vocês vão fazer e me entregar até segunda-feira. Eu vou abrir e vou dar uma pontuação. Só que vai ser 5 anos, vai ser outro principal e vai ser outro juros. E vocês vão ter que fazer tudo, tá bem? Tá bem. Bem. Tá claro? Então vamos Sim. lá. Quem é que começa aí? O saque. Cássia, pode começar. 15 mil. 15 mil é o saldo inicial, Tá. daí eu vou aplicar os juros, que vai de 10%, que vai dar 1.500. Tá. Aí no final do primeiro ano eu vou ter O 16.500. que é o 16.500? É o saldo total da minha dívida. Isso. Desses 16.500, quanto é que eu vou pagar no final Vou, do primeiro ano? vou pagar 5.250. Desses 5.250, quanto que eu vou amortizar? 3.750. E vou E pagar juros ou não? 1.500 é de juros. Aham, 1.500 de juros. Então, 3.750 mais 1.500 dá quanto? Dá 5.250. Então, quanto é que fica a minha dívida no final do primeiro ano? 11.250. Como é que eu chego a esse valor? Diminuindo os 16.500 dos 5.250, que era o total de pagamento. Segundo ano, começa minha dívida com? 11.250. Continua. Aí eu vou aplicar os juros de 10% sobre o valor que vai dar 1.125. Ao final desse período, eu vou ter uma dívida de 12.375. Aí, pagando 4.875, nesses 4.875, 1.125 são juros e 3.750 é a amortização da dívida. Ao final desse período, eu vou ter ainda 7.500 de dívida. Perfeito. Daí, no terceiro ano, 7.500 menos os 10% dos Eu juros. aplico 10% mais, né? Opa, desculpa, professor. Apliquei 0,1 de juros, 10%, que vai dar 750. Ao final deste período, eu vou ter 8.250 de dívida, né? E daí, desses 8.250, eu vou pagar 4.500. Desses 4.500, 750 são os juros aplicados e 3.750 é o valor que eu paguei. Aí, ao final desse período, minha dívida ainda vai ser 3.750. Início do quarto ano, 3.750. Sobre esses 3.750? Isso, eu apliquei os juros de 375. 10% sobre esse valor. Quanto é que é o total de dívida no final do quarto ano? Total de dívida fica em 4.125. Desses 4.125, 375 foi juros aplicados e
3.750 foi o valor da amortização. Ao final deste período, eu quitei a dívida. Entenderam? Quanto é que eu paguei de juros? 3.750. É o menor valor de Até todos? o momento, sim. Uhum. Qual foi o meu total de pagamentos? 18.750. É o menor de todos? Até o momento, sim. Por quê? Por que que eu paguei Porque menos eu juros? paguei juros e amortizei a minha dívida no decorrer do período. Claro. O que que eu amortizei mais no sistema? Eu amortizei mais mais rapidamente no sistema Price ou no sistema saque? No saque. Todo mundo enxerga isso? Que no Price eu demorei mais para acelerar a amortização? No saque não, eu já comecei amortizando mais? Sim. Sim, Ó, no saque já no primeiro amortizou. ano eu amortizei mais no Price ou no saque? No saque. No No saque. segundo ano, No saque também, a partir do terceiro ano é que o Price aumenta. que Mas o como eu price aumentou. amortizei mais no início, no saque, eu vou pagar menos juros. Tá claro? Sim. Sim. Vamos para o último agora? Sim. SAM, Sistema de Amortização Constante. Sistema de amortização constante. É uma média aritmética, ou seja, uma média entre os sistemas Price e o sistema SAC. Como é que eu chego a essa média? Sistema SAM, amortização constante. Como é que eu chego aqui? Ó? Observem o valor aqui: 186, 194, 204, 214. Onde é que está isso aqui? Não está aqui? Sim. Sim, né? Como é que eu cheguei a esses valores em rosa? Que é mesmo aqui, ó. Valores em rosa aqui. Como é que eu cheguei? Eu peguei primeiro mês. Quanto é que é a amortização do Price? Do primeiro ano, desculpe. Qual é a amortização do Price? 172,38. Qual é o valor do saque? 200. Quanto é que dá 200 mais 172,38 dividido por 2? Calcula. 186. Com 19. 172 mais 200 dividido por 2 vai dar quanto? 186 com 19. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Entenderam ou não? Sim. Sim. Para o segundo ano, o que eu vou fazer? Vou pegar o Price, a amortização do Price, quanto é que deu? 189 com 61. Vou pegar os 200 aqui, Uhum. saque, vou somar e dividir por... 2. Quanto é que vai dar? 194 com 81. Tu faz, no 94. caso, isso sucessivamente, né, professor? Tu Hã? pega os dois, tu pega o price e o constante, faz E divide por 2. referente a esse. E divide por 2. Tá aqui, ó. Foi o que eu fiz Isso. aqui. No caso, Tá? faz isso. Tá. Já deixei prontinho aqui para vocês. Ó. Uhum. Pronto. Agora já calculei esse. Esse aqui vai ficar constante. É esses os valores que eu vou amortizar da dívida. É esses os valores que eu vou abater pelo SAM. A partir de agora é tudo a mesma coisa. Quanto é que é a minha dívida? 800. Quanto é que eu vou pagar de juros? 80. Qual é o saldo da minha dívida? Qual é o total de dívida no final do primeiro ano? 880. Eu pago juros? Pago. 80. Eu pago as prestações? Qual é a amortização? O valor da
Abato um pouco do principal. Quanto é que eu vou abater do principal? 186,19. Quanto é que eu vou pagar, então? 266,19. Quanto é que fica a minha dívida? 613,81. Como é que eu cheguei a esse valor? 880 menos o quê? 266,19. 266,19. E aí, quanto é que fica a minha dívida no início do segundo ano? 613,81. Quanto que eu vou aplicar, vou pagar de juros? 61,38. Qual é o total da minha dívida? 675,19. Quanto é que eu vou pagar de amortização? Vai pagar os 194,81. Quanto é que eu vou pagar de juros? 61,38. Qual é o total de abatimento da minha dívida? 256,19. Ou seja, quanto é que vai sobrar de dívida? 419 Como é que eu reais. cheguei a esses 419? Diminuindo o total da minha dívida no início, menos o pagamento realizado, que foi 256,19. Começo o terceiro ano com 419. Aplico 419. 10%. Total da minha dívida no final do terceiro ano? 460,90. Vou pagar, amortizar quanto do principal? 204,29. Vou pagar quanto de juros? 41,90. Total de pagamento? Seria 246,19. Quanto de dívida sobra ainda? 214,71. Como é que eu chego a esse valor? Diminuindo os 460,90 dos 246,19 que eu paguei. Ficou quanto, então, de dívida ainda? 214,72. Aplico juros. Total de dívida no final do quarto ano? 236,19. Quanto que eu vou amortizar? 214,72. Quanto que eu vou pagar de juros? 21,47. 214,72 mais 21,47, quanto é que dá? De valor a ser pago? 236,19. Que tem a dívida? Quitou. Entenderam ou não? Sim. Sim. Querem fazer o outro? Para terminar? Sim. Vamos lá. Então vamos lá. Eu pergunto aqui, olhando para esse aqui, eu paguei mais juros ou menos juros? Pagou um pouco mais do sistema anterior. Os três últimos são muito semelhantes, né? Entenderam? Muito pouca diferença de juros, concordam ou não? Sim. 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 Tá? Como esse SAM é misto, né? É um pouco do price, um pouco do saque, né? Vai ser um pouquinho mais baixo que o price e um pouco mais alto que o saque. Tá ok? Sim. Ok, vamos lá. Vamos lá para o segundo exemplo. Primeira coisa que eu faço no SAM, nesse último, o que eu faço? A primeira coisa que eu faço? Fazer a média, né? A média. Dos dois sistemas lá de Eu amortização. pego esse aqui para cada ano, pego esse aqui para cada ano, somo ano a ano e divido por 2. 2. primeira coluna que eu vou completar vai ser essa. Concordam? Sim. 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 Tanto, né, nesses três últimos aqui, a primeira coluna que eu vou achar, nesse aqui, ó, no price, a primeira coluna que eu vou achar é essa aqui.
No amortização constante, a primeira coluna que eu vou achar vai ser essa aqui, concordam? Sim. Sim. E no outro, a primeira coluna, no último aqui, a primeira coluna que eu vou achar é essa aqui também. Tá entendido? Sendo que no price, eu vou calcular a partir das prestações postecipadas e vou colocar nessa coluna. Aqui, eu mudar até a de cor. No saque, eu vou calcular e vou colocar aqui. E no SAM, eu vou colocar aqui. Tá claro? Sendo que o SAM é a soma desse aqui mais esse dividido por 2. Tudo bem? Tá claro? Tudo bem. Sim. Então tá, Cássia, é para terminar, que todo mundo tá cansado. É hora de vocês fazerem exercício. Vamos lá, o último aqui, Cássia, começa. Tá. Inicio com 15 mil, que é o saldo inicial. Daí eu aplico os 10% de juros, que vai dar 1.500. Daí o saldo do primeiro período seria 16.500. Eu vou pagar o 4.991,3. Tá, por que tu vai pagar 4.991,3? Que é o valor que eu encontrei da média dos dois Não. sistemas. Não. Porque tu vai Tu amortizou. quanto? Ah, tá, sim. Tá, desculpa, porque eu amortizei 3.941. 3.400? Isso, 3.491,3. E que eram a amortização, e depois os 1.500 que eram os juros. Então, total Aí de no final pagamentos. daí sim, dá 4.991,3. Qual é a minha dívida no final do primeiro ano? 11.508,97. Aí no final do primeiro ano, quanto é que eu vou pagar de juros? 1.150,90. Que é 10% De 11.508,97. total da minha dívida no final do segundo ano. 12.659,87. Quanto é que eu Aí vou pagar? Total de vai pagar pagamento dessa dívida? 4.803,58. Sendo que quanto que eu vou abater do principal? Abater do principal vai ser 3.652,63 e E juros vai ser 1.150,90. somando os dois, dá quanto? Dá 4.803,53. Quanto é que sobra de dívida ainda para pagar no final do segundo ano? 7.856,33. Inicio o terceiro ano, vou pagar juros sobre essa dívida, 10%. Dá 785,63. Saldo devedor no final do terceiro ano. Seria 8.641,97. Aí Total de abatimento dessa dívida, quanto é que eu vou abater dessa dívida? 4.616,03. Sendo que Sendo que 3.830,40 é a amortização e 785,63 são os juros. Aí, ao final do período, vou ter 4.025,94. de dívida a pagar ainda. Sobre essa dívida vai incidir juros ao longo do Juros, quarto ano. Qual é o sim. total da dívida no final do quarto ano? Total da dívida no final do quarto ano vai ser 4.428,53. Aí, Sendo desses que 4.000, eu vou pagar 4.025,94, que é a amortização, e 402,59, que são os juros. zerei a dívida? Zerou. Quanto é que é o total de pagamento? O total de pagamentos, agora nós vamos ter que somar. Aqui, vamos fazer aqui, não fiz. Não tinha feito. Vou fazer aqui. Não, eu tô vendo aqui na tabela que a senhora enviou, também não tem o valor Total aqui. de pagamento? Agora ficou 18.839,12. Total de juros? Vamos somar.
Deixa eu ver aqui. Tá, para mim o total de juros fechou 3.839,12. E o total de amortizações precisa somar ou não? Total de Pessoal, amortização. precisa somar o total Vai de ser os amortização? 15 mil inicial, né? Vai ser 15 O mil, principal. sempre, vai sempre pagar o principal. Como eu falei no exemplo anterior, o pagamento total ele é um pouquinho maior que o saque e um pouquinho menor que o price. Entenderam? Por quê? Porque ele é um misto, né? Ele é uma média entre o price e o saque. Tá claro? Sim, professor. Ficou claro mesmo? Sim. Ok, então vamos lá. Então eu vou colocar no grupo lá. Eu vou fazer não 5 anos. Vocês preferem 2 exercícios de 5 anos ou um de 6? Pode ser um de 6. Pode ser um de 6, senhor. Um de 6, então. Então eu vou botar lá um exercício com o valor do principal, o período e o período de 6 anos e um juro. Provavelmente vou colocar um juro de 5%. Vou colocar ali no exercício. Eu vou abrir uma pasta no Moodle, tá? Vocês vão depositar o exercício até o final de domingo. Avisem os colegas, tá bem? Alguma dúvida? Alguma Do pergunta? próximo domingo, professor? Oi? Do próximo domingo ou desse Não, domingo? amanhã mesmo. Tá? Amanhã mesmo. Tá. Quer ganhar ponto, tem que sacrificar. Tá, não, só Tá perguntando. quentinha, tá com tudo em cima aqui, né? No cálculo, dá para fazer perfeitamente aí, botar na cabeça e fazer. Até mesmo que quarta-feira que vem, provavelmente teremos aula online, né? E uma matéria nova, ok? Ok. Ô, professor, só perguntando um spoiler, assim, o senhor falou que terá uma questão Com certeza. na prova. Isso. Tá, e a gente vai ter que fazer essa tabelinha, assim, na prova? Que nem o senhor deu na primeira prova uma tabelinha. A tabela eu monto. Vocês calculam. Ah, tá. Não, tranquilo. Vai ser parecido, então, com a primeira prova que teve, a dos juros compostos e a dos juros simples. Isso, exatamente. Não é Tá, difícil, né, Cássia? Não é difícil, dá não para é aproveitar difícil, e fazer. Se for 2 pontos, já dá para emplacar 2 pontos. Nossa, daí o senhor também judia, né? O senhor põe a mais, tipo, a mais complexa, valendo mais, tá? Tá certo. Tá bom, pessoal. Um bom feriado aí para vocês, bom sábado. Professor, Fala. só uma dúvida. Na atividade temos que fazer todos esses cálculos de todos esses sistemas que o senhor passou hoje? Sim. Tá. É um exercício. Certo. Tá? Que eu vou botar ali no grupo e vou abrir a sala. Tá bem, Kézia? Certo. Então, tu que não pode assistir aula presencial, né? Para ti até que tá uma vantagem, né? Sim. Então, daí, quarta-feira, provavelmente quarta-feira teremos, então, uma aula online também, tá? Facultativa, porque é feriado, porque é o dia da consciência negra, não posso dar aula, é gravada, é uma aula de reforço, entenderam? Tudo isso que a gente tem que estar sempre frisando, tá? Tá bem, pessoal? Obrigado. Assim que tiver disponível no Google, na Meet, eu coloco no Moodle para vocês a aula gravada. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um ótimo final de semana. Muito obrigada. Obrigada.